Nossa, Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos ler agora a continuação de Crônicas 1, certo? Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas à entrada de milhares com Israel também, ó Senhor teu Deus, te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel, assim, pois todos os anciões de Israel vieram ter como rei em Hebron, e Davi fez ele aliança em Hebron perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Davi conquista Sião. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não estás aqui, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta cidade de Davi. E disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E foi edificado a cidade em redor desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o rosto da cidade. E ia Davi crescendo em poder de cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Os valentes de Davi, são esses os principais valentes de Davi, que o apoiam valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista de valentes de Davi: Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra os 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, a Oita, ele estava entre os 3 valentes. Ele achou com Davi em paz Damim, quando ajuntaram ali os filisteus a peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus. Puseram no meio daquele terreno e os defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, e do ter com Davi a caverna de Adulão. O exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera de beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na, e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazei tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo da sua vida? Pois com o perigo da sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu. E tinha nome entre eles os primeiros 3,
Era ele mais nobre do que os 30 e era a cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joaida. Este era um homem valente de Cabizael, grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 covados. O Egito trazia na mão uma lança com eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a mão e a lança com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou, e Davi pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elana, irmão de Dodô, de Belém, Samote, Oranita, Elis, Pilomita, era filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anotonita, Sibecai, Uzatita, Itaí, Aiota, Macarai, Nestofanita, Elede, filho de Baaná, Netorifatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá. Dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Azim, Mavete, Bahumita, Eliaba, Salabonita, Bené, Hassai, Gigonita, Jonatas, filho de Sage, Ararita, Alião, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Mecarita, Aias, Pelodita, e Enzo, Carmelita, Naarai, filho de Asbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zoleque, Amonita, Naarai, Beeronita, porque trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irai, ou Irarita, Garebe e Itrita, Urias, Eteu, Zabede, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, Rubetina, chefe de Rubenitas, e com ele 30. Hanã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Urias, Asterita, Sama e Giel, filhos Otã, Arenita, Jadiel, filho de Siri, e Joá, seu irmão, Tizita, Etel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Naão, Itma, Moabita, Eliel, Obedete e Jaaziel de Zoba. O exército de Davi. São esses os que vivem a Davi. Ziclig, quando fugitivo do filho de Quis, eram dos valentes que se ajudavam na guerra e tinham arco, usavam tanto na mão direita como na esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco. Eram
dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim: Aizer, o chefe de Joás, filho de Samá, o Gibeatita; Jeziel e Pelete, filho de Asmavete; Beraca e Jeú, o Anomita; Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e a cabeça deles Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabede, Gederatita, Eliusai, Jerimote, Beatias, Semarias e Cefatias, o Arufita; Eleana, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jacobeão, o Correitas; Joela, Zebadias, filhos de Jeruão, de Gedor. Dos gatitas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, armados e escudos de lança no seu rosto, como leões, que eram eles, ligeiros como gazelas sobre os montes. Ezer a cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusababe o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o unidécimo. Esses auxílios de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, o maior por 1000. São esses que passaram o Jordão o primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim para me pacificamente, para me ajudar, meu coração se unirá convosco. Porém, se é para entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o meu Deus de vossos pais veja e o repreenda. Então entrou o espírito de Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com o que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi recebeu e fez capitães de tropa. Também a Manassés alguns se passaram para Davi quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes desses, depois de se aconselharem, os despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. Voltando, pois Ciclague, passaram-se para ele e Manassés, Adna, Josadabe, Jadiel, Micael, Josadabe, Eiu, Zeletai, chefes de milhares de Manassés. Esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles estavam homens valentes e capitães do exército, porque naquele tempo, daí após dia, vinham a Davi para ajudar aqueles que um grande exército, como o exército de Deus, o exército que proclamou Davi em Hebrom. Ora, este é o número dos homens armados que pelejam, que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor, dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para
a peleja 7.100, dos filhos de Levi 4.600. Joiada era chefe da casa de Arão, com eles vieram 3.600. Zodoque, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes à sua casa paterna. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, de 18.000 que foram apontados nominalmente para vir a fazer o rei a Davi. Dos filhos de Isacar, concedendo conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos capazes a sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.600. De Aser, dos capazes de sair à guerra, prontos para a batalha, com 40.000. Do lado da além do Jordão, dos Rubenitas, de Gátitas, no meio da tribo de Manassés, provido de toda sorte de instrumentos de guerra, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom